Bom, pessoal, estou de volta aqui. Vamos continuar com a nossa aula de transformadas discretas de Fourier, transformada discreta e transformada rápida. Vamos falar aqui agora sobre que passos eu preciso tomar e que cuidados, né, que problemas que vão acontecer quando a gente faz uma FFT, uma DFT, e que a gente precisa saber que eles são potenciais problemas e que medidas que eu tomo para evitá-los, né? Então, algumas coisas que eu quero falar hoje são sobre o fenômeno de aliasing e leakage, né? Traduzindo, isso aqui seria, é, isso aqui é uma frequência fantasma que aparece lá no seu sinal, e o leakage é um vazamento de energia. Uma vai causar a aparência de picos no seu espectro que na verdade não estão presentes no sinal original, e você pode depois, né, gerar uma série de interpretações errôneas do fenômeno, porque uma vez que o dado é experimental, as pessoas têm uma tendência de respeitar mais aquilo e tal, e aí vão ficar em cima do pessoal da simulação cobrando cadê isso que não apareceu e que está aqui no dado experimental que é real, e né, que alimenta um pouco aquela discussão que eu fiz lá no começo do curso para dizer, ó, nem sempre aquilo que veio do experimento a gente tem que confiar cegamente, e nem duvidar cegamente daquilo que veio da simulação, pelo contrário. Tá? Um jeito de tratar essas coisas são através dos filtros, tá? E aí também vou falar sobre amostragens temporais e cálculos das FFTs para obtenção de FRFs. Então. Bom, de novo, dando espaço aqui para o slide, o processo todo acontece da seguinte maneira. Então a gente tem um fenômeno que está acontecendo no domínio do tempo. Vamos querer acreditar que o nosso domínio do tempo que a gente vive, né, ou pelo menos que a gente percebe enquanto seres nacionais e tal, é um fenômeno contínuo. Tem gente dizendo que o tempo não existe, mas de qualquer forma, nossa consciência percebe ele desta maneira, né? Uma coisa aí que avança sempre num sentido único e sem intervalos no meio do caminho. O seu sensor, sistema de medida, a cadeia inteira que está lá, né? Fez a transformação desse sinal, tal, chegou um sinal elétrico aqui para mim análogo ao fenômeno. E esse sinal elétrico é uma variação de tensão também real, está acontecendo ali fisicamente na sua frente, certo? Ele vai passar por um processo de amostragem para virar aquela série temporal xn de t. Depois que eu obtenho xn de t, eu vou fazer o cálculo da DFT ou da FFT para obter o x maiúsculo e então fazer a análise no domínio da frequência. Tá? Então, nesse processo de xn, xt aqui, é que pode acontecer parte do problema que está relacionado com a quantização e com o aliasing. Nesse processo daqui para lá é que acontece o fenômeno de leakage ou de vazamento. Então aqui vai dar margem para o problema de interpretação das frequências erradas que estariam no seu sinal. Aqui vai acontecer o problema de vazamento, que vai dar o problema da amplitude, que combina com esse problema da quantização. E aí você vai interpretar erroneamente a amplitude do que você está vendo, tá? E essas coisas todas vão aparecer na hora que você fizer a análise em frequência. E, de novo, fazer essa análise em frequência é importante agora, porque nós vamos usar o mesmo algoritmo para sinais periódicos, para sinais transientes, para sinais aleatórios e assim por diante. Então, tem um erro aqui, que é o erro do usuário, de falar, poxa vida, você interpretou uma coisa como se fosse uma densidade espectral, mas era um espectro, e agora como é que fica? Então, vamos detalhar cada um desses processos. Primeiro, essa conversão do processo de amostragem. X é um sinal contínuo no tempo, que vai entrar então no meu sistema lá, por exemplo, um conversor analógico digital. Um exemplo desse tipo de conversão acontece no sigma delta. O que o sigma delta faz? Pega esse sinal, pega o sinal lá S de t, que eu já vou mostrar para vocês que sinal é esse, faz um produto entre eles e soma o que tem ali e gospe um valor para cá. Isso acontece num chipzinho preto desse aqui, que vai estar lá escrito conversor AD. Acontece em montagens que têm integrados algum processo de conversão AD. Acontece nos equipamentos comerciais, que muitas pessoas acabam usando como se fossem caixas pretas e falam, aperta um botão e sai fazendo as coisas sem às vezes saber exatamente o que está acontecendo ali. E pode tirar interpretações erradas. O fato é que esses daqui são um pouco mais à prova de erro do usuário. Esses daqui, como são coisas que a gente está construindo e implementando, a gente tem que tomar um cuidado especial com eles. Tá? Vamos ver o que acontece então graficamente.
Meu sinal no tempo é essa curvinha azul aqui, tá? Variando lá alguma coisa no tempo, continuamente. O que o conversor AD vai fazer? Primeiro, eu tenho uma janela aqui retangular, que agora por enquanto é essa janela retangular. Ela começa a minha medida nesse ponto, que até então ela era zero, ela começa a minha medida e fica por um certo tempo e para. Isso é definido pelo usuário. Você vai ligar uma medida, você vai dizer por quanto tempo você quer medir aquilo. Ou você vai dizer quantos pontos você quer aquisitar, e o sistema tem uma frequência de amostragem e vai aquisitando pontos por segundo. Quem determina esses pontos é essa funçãozinha S aqui que eu tinha mostrado lá atrás. Então, essa é uma função pulso. É uma função trem de pulso aqui, certo? Uma função quadrada. Então, ela vai ficar um tempo ligado, um tempo desligado, um tempo ligado, um tempo desligado. A taxa com que ela liga e desliga depende do sistema. Pode ser uma coisa que já esteja programada lá e que não tem como alterar no sistema, pode ser uma coisa que você consiga configurar no seu sistema, a quantidade de vezes que isso vai ligar e desligar numa determinada janela de medição. O fato é que eu vou pegar esse sinal, meu sistema é basicamente um voltímetro que mede o resultado desse produto aqui. Então, quando esse sinal tem um certo valor aqui e essa função é igual a 1, ele fica medindo por aquele intervalo de tempo esse valor e vai dar um valor médio dessa tensão naquele intervalo de tempo e vai atribuir a esse cara um valor fixo que fica guardado então na memória. E fala, olha, nesse primeiro intervalo de tempo deu tanto o seu sinal. No próximo intervalo de tempo deu tanto, 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 tanto e assim por diante. Você vai guardando essa coleção. Essa coleção de pontos aqui, se vocês olharem a forma dela, lembra a forma da função que nós estamos vendo aqui em cima, porque é isso que eu estou medindo. Então, basicamente, é isso que acontece, graficamente falando, dentro de um processo de conversão AD. Ah, professor, mas parece muito simples, por que eu tenho que me preocupar com erro aí? Né? Vamos ver. Então, essa distância entre uma medida e a outra é o seu tempo amostral, período de amostragem, né? E o inverso desse período de amostragem é a frequência de amostragem, o FS, o Frequency Sample. Então, T vai ser a duração de uma amostra, frequência de amostragem vai ser o inverso disso aqui. Então, quanto mais rápido você mede, você está medindo por intervalos de tempo cada vez mais curtos, nós temos uma visão mais detalhada do seu sinal. Tá? E uma coisa que é muito importante deixar registrado aqui é que esse processo não é reversível. Mas como assim não é reversível? Se eu vier para cá e traçar uma linha aqui em cima, não volta naquele cara? Não volta exatamente não. Por quê? Porque a informação que tem entre um ponto e outro você perdeu. Se deu um soluço ali na hora que esse cara estava desligado, esse cara você não mediu. Tá? E essa é só uma das possibilidades de erro que pode acontecer e que a gente vai discutir ainda. Bom, como eu disse para vocês, o número total de amostras N é geralmente um 2 elevado a P, então números do tipo 512, 1024, 2048, 4096 e assim por diante. E a função W de T é que determina o tempo da análise, que é essa função aqui. Eu estou chamando W porque depois nós vamos chamar isso de janela, W de window. E essa seria uma janela retangular. Eu fiz algumas simulações para mostrar como que isso acontece. Então, óbvio que lá no Simulink, né, está no ambiente do computador e tudo, está tudo acontecendo num universo digital discretizado, mas eu quero que vocês pensem assim, que isso aqui seria o meu sinal ideal contínuo e que eu estou gerando uma amostra dele fazendo esse tipo de análise. Então, eu coloquei aqui, ó, um segurador de ordem 0 e um quantizador em paralelo e em série, para a gente ver o que acontece. Então, essas análises que eles estão montadas em paralelo, eu vou pegar o meu sinal e vou jogar aqui e vou dizer, esse é o meu sinal ideal, é o que eu gostaria de medir. Quando eu fizer o segurador de ordem 0, eu vou ver a parte da amostragem. E quando eu usar o quantizador, eu quero ver a avaliação da amplitude do sinal. E aí eu ploto tudo isso junto para a gente ver o que acontece. Na prática, como eu já tinha mostrado lá atrás, isso acontece numa série, certo? Se o sinal vem, o segurador de ordem 0 mede ele durante um tempo, guarda o valor médio, e esse valor médio é quantizado pelos bits do seu conversor AD e guardado digitalmente. Tá? Então vamos lá ver o que acontece com cada um deles. Nesse primeiro caso aqui, eu estou olhando só para o que acontece com o segurador de ordem 0. Então meu sinal foi lá, bonitinho, é o sinal em azul aqui.
Quando eu uso um segurador, ele faz o quê? Ele pega o valor e segura por um tempo. E eu coloquei propositalmente esse tempo muito grande, perto da frequência do meu sinal. Ele leva 1/4 de período para o meu sinal periódico. Então, vocês vão ver que eu vou ficar no 0. Aí, de repente, ele acorda de novo e o meu sinal está lá em cima no 1. Aí ele pega aquele valor e segura. Depois ele vem aqui para baixo, pega esse valor e segura. Depois ele vem aqui e segura. E ele vai construir essa onda aqui, meio quebrada, mas que de longe lembra aquele seno. Mas não é o seno, certo? É uma coleção de pulsos quadrados aí. Seria a diferença entre ouvir alguma coisa com uma qualidade muito boa aqui e ouvir um som 8 bits aí, para quem jogou Atari sabe o que eu estou falando. Tá, então isso aqui é uma coisa muito ruim. Se a gente vai aumentando a frequência de amostragem, vou diminuindo o tempo aqui, né? Ela vai ficando melhorzinha, mais próxima do meu sinal. Eu fiz de propósito uma quebrada aqui, ó, 9, para vocês verem que não importa onde acontece essa medida, eu consigo medir o valor exato aqui, ó, e segurar esse valor exato. E eu vou embora assim, segurando aquele valor exato sempre. Não importa onde ele aconteça, tá? Que está mais perto um do outro, que está mais longe, tá? Aí quando eu coloco ele bem pequenininho, então vai ficando cerradinho assim, mas está um negócio bonito. Quer dizer, estou fazendo isso num tempo cada vez mais apertado, ele está ficando cada vez mais próximo do meu sinal no tempo. Só tem um problema, dando um zoom ali, ó, ele está tendendo a uma curva senoidal, só que essa curva senoidal, se vocês olharem, ela está meio atrasada com relação à outra. Tá? Então, esse processo aqui é um processo que introduz um atraso, um delay no meu sistema. Esse delay é metade do tempo de amostragem. E, no domínio da frequência ele vai aparecer com essa cara aqui, como um atraso mesmo, como um delay. E ele que está relacionado depois lá com a banda de frequência que a gente vai ter no controle, na análise desses sinais. Tá bom? Quando eu fizer isso muito, muito pequeno, então aí ele vai colando na minha curva, vai ficando cada vez menos relevante essa questão. É claro que quanto mais eu faço mais apertado, eu faço isso com uma frequência mais alta, maiores vão ficar os meus arquivos, eu vou ter muito mais ponto para lidar. Então é sempre uma questão de saber a medida da maldade, certo? Até onde você pode ir com esse processo, também para não sobrecarregar seus arquivos e tudo mais. Bom, e o quantizador? O problema do quantizador é outro. É que eu vou pegar um valor e esse quantizador precisa de um certo número de bits para guardar o meu valor. É ele que vai, de fato, pegar um valor analógico e vai transformar esse valor analógico numa sequência de bits. Quanto mais bits eu tiver, mais possibilidades, né, mais casinhas para colocar o meu valor eu tenho. Aqui, quando eu coloco uma coisa muito baixa, eu tenho poucas possibilidades. Então, eu estou aquisitando isso rápido aqui, tem vários pontos aqui, mas eu não cheguei num nível no meu sinal ainda que informa para o quantizador, olha, passou de nível. Só quando passado esse tempo é que eu pulo para o próximo nível. Passado esse tempo que eu pulo para o próximo nível. Então, observa que não vai ter atraso aqui, porque a amostragem está rápida, mas eu tenho um problema de quantização. Então, fica serrilhado porque eu tenho poucas opções de patamar para colocar o meu valor. Problema do quantizador. Conforme eu vou aumentando a quantidade de bits, as possibilidades aumentam e aí eu vou tendendo para a minha curva. Agora, sem atraso, tá vendo que bonitinho lá? Sem atraso e coladinho na minha curva, porque a quantização é boa e eu tenho muitos pontos. Tá? Quando chego no 2 elevado a 10, eu tenho 1024 pontos. Então, por exemplo, o Arduino é um sistema que tem 10 bits. 10 bits significa que ele pode atribuir até 1024 valores diferentes por um dado analógico que está entrando numa porta dele lá. Ótimo. Agora, como é que fica quando a gente olha para o modelo inteiro acontecendo tudo ao mesmo tempo? Então está lá meu sistema ideal. Quando eu tiver um problema de quantização deficiente, eu não tenho delay, mas eu vou ver essa curva toda bagunçada, tá? E aí quer dizer que o número de bits não é suficiente ou que vocês estão usando uma amplitude que não é ideal. Deixa eu até voltar aqui. Que o que acontece? O Arduino, por exemplo, tem 10 bits. Mas na entrada do Arduino ela está preparada para receber 5 volts. Então, se você jogar um sinal de 5 volts para o Arduino, ele vai pegar os 10 bits e vai conseguir espalhar nesses 5 volts. Maravilha.
Ó, professor, agora só que o meu sinal ele tem lá um seno de uns 4 volts e tal, mas tem uma dinâmica de alta frequência que a amplitude é pequenininha e está sobreposta nesses 4 volts, e aí aqueles valores lá pequenininhos que estão oscilando, oscilam lá na casa dos microvolts ou pouquíssimos milivolts e tal. O que vai acontecer com isso? Os seus bits já estão organizados de certa forma que eles, né, discretizam esse intervalo de 5 volts. Se eu jogo valores que estão na escala aqui embaixo, é como se você estivesse tentando medir uma coisa muito pequena como uma régua de plástico, né? Eu dou eixos para você e falo assim, ó, fala aí que eixo que passou na metrologia, em vez de te dar um micrômetro, eu te dou uma régua. Você vai conseguir ver que eles têm tudo mais ou menos 20 milímetros de diâmetro, mas quantos microns eles variaram de um para o outro, você não consegue, você não tem resolução. E aí, esse é o problema que a gente está tratando aqui agora. Esse problema de quantização está relacionado com isso. Tá? Eu não tenho valores suficientes, porque meus bits estão espalhados aqui nessa amplitude toda, aqui, sei lá, gigante, e eu estou jogando um sinal que é muito baixo. Ou que você tem um sistema, de fato, que tem poucos bits, e aí não tem o que fazer. Tá? Bom, aqui eu tenho frequência de amostragem deficiente. Como que eu sei? Porque o negócio atrasou, primeiro. Segundo, porque observa que eu vou atingir patamares variados aqui, quer dizer que eu tenho resolução em Y, mas minha resolução em X é baixa. E aí, finalmente, aqui eu tenho os dois problemas ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho poucas opções e está tudo escorregando. Então, aí, de fato, é uma coisa que a gente tem que pensar em como que eu vou melhorar isso aí, aumentar essa taxa de amostragem. Se eu não puder aumentar o número de bits, porque estão definidos, eu vou amplificar o meu sinal, tentar usar o máximo possível do range dinâmico do meu sistema, tá bom? É por isso que a gente usa um amplificador, é por isso que a gente tem toda essa dor de cabeça aí de preparar um sistema antes de medir de fato. Um outro jeito de mostrar como isso funciona, como eu falei que ia trazer essas coisas com exemplos visuais, auditivos, é olhando para cores, né? Então, se eu olho para essa paleta de cores, vamos imaginar de novo, de forma ideal, né? Tá todo mundo vendo isso aqui por um sistema digital, então não tem jeito, né, de falar que isso é contínuo, mas está tão discreto, está tão cheio de valores diferentes aqui, que o olho da gente não consegue distinguir entre o digital e o analógico. Tá, o que acontece se eu pego essa paleta de milhões de cores aqui e transformo numa paleta 8 bits para fazer um GIF animado, para fazer um JPEG, um PNG? Acontece que eles precisam de 8 bits, de paletas de 8 bits. Paletas de 8 bits tem essas tanto de cor aqui, 256 cores. Tá? E as figuras ficam aquela cor bagunçada e tal, por causa disso. Você pegou o espectro de cor inteirinho, né, que nesse caso aqui teria milhões de cores, e jogou para 256 cores. O que ele vai fazer? Ele vai tentar trabalhar do jeito que dá. Quando eu estou olhando para uma coisa muito colorida, não tem problema. Agora, quando você tem nuances pequenas, né, que aí está ligado com o fato da gente estar tentando medir detalhes em alguma coisa, aí aparece o problema, porque 24 bits, 16 milhões de cores, a hora que eu vou de um azul claro para um azul escuro, ele faz a transição de uma forma que ainda fica imperceptível para a minha visão. Eu tenho poucos valores aqui agora, porque eu dei um zoom lá dentro, né? Então, dos milhões de cores que tem aqui, tem alguns poucos milhares agora, tá? Quando eu vou para 8 bits e uso uma paleta fixa, aí acabou a brincadeira, né? Porque aí você tem que escolher um desses azuis aqui, ó, e você vai pulando de um para o outro e fica muito clara a distinção. Né? Esse detalhe não é possível ser capturado com essa resolução. Quando eu uso paletas melhoradas, né, uma paleta com ajuste ou até uma paleta otimizada, aí muda de figura. O que aconteceu aqui daqui para cá? Daqui eu peguei os 8 bits que eu tinha e disse para ele, ó, esquece as outras cores, joga esses 8 bits só daqui até aqui. Então agora eu tenho todas as cores que eu podia ter de variação dentro do range que eu preciso medir. Ah, então está resolvido o problema? Não, porque se agora tiver alguma coisa vermelha aqui no meio desse gráfico, eu não vou ter vermelho para pintar desse lado de cá. Ou seja, ele vai saturar o meu canal de entrada e vai botar uma cor extrema lá naquele outro corpo. Tá? A mesma coisa acontece aí quando vocês estão tentando tirar uma foto e o fundo está muito iluminado. Então, o range dinâmico para a quantidade de luz que entra no seu celular, ele é limitado. Então, ou ele otimiza esse range para uma cena mais escura e consegue pegar detalhes, né,
do que você está tentando fotografar, e aí a janela lá no fundo fica totalmente branca, porque ele não consegue determinar mais o que tem de diferença ali, né? Porque ele está concentrado naquela faixa mais escura da fotografia, ou a gente tenta mostrar o que tem do lado de fora e o que está dentro da sala fica tudo escuro, porque ele vai saturar de um lado ou do outro. Você está jogando esse range, que é limitado, para uma determinada faixa da sua medição, que é dinâmica. Tá? Tem um exemplo bacana aqui que eu gosto de mostrar sempre, de um jogo aleatório aí que aconteceu um dia, que eu tenho saudades até de achar isso ruim na minha vida. E é para mostrar isso, né? Então, TV. TV digital e tal, não sei o que. Olha a qualidade de imagem dessa grama. Essa grama aqui, por exemplo, ó, é um monte de verde muito parecido um perto do outro. Eu fico vendo borrões de coisa verde ali. E isso é para dizer assim que a qualidade da TV digital, olha, tem tal, né, provedor de TV, vai levar TV digital para sua casa. O digital sozinho não quer dizer muita coisa, né? O digital sozinho é só um jeito da gente processar e entregar alguma coisa. Agora, se esse digital não tem banda, se esse digital não tem uma faixa de amostragem rápida, uma atualização, em quantos megabytes por segundo você consegue colocar de banda nessa sua informação digital, então a chance de ser pior do que o analógico é muito grande. Aí, de novo, estou puxando lá nos primeiros slides que eu mostrava o termômetro digital, o termômetro analógico. Em algumas medições, né, a propriedade que você tira de um sinal analógico é uma, toda a dinâmica do seu sistema está lá. Então, eu estou ouvindo uma música aqui usando uma bolacha, um disco. Por que as pessoas estão retomando isso? Porque a dinâmica está lá, né? A ranhura do disco vai passar a informação analógica para uma agulha, que é um dispositivo mecânico que vai mexer. E se isso não for muito perturbado ao longo do caminho, o som que você vai ouvir é o mais fiel possível, etc, etc. Quando a gente vai para o digital, a gente vai transformando esse troço, né? Então, se eu tiver muita qualidade no digital, você precisa de bastante espaço para guardar essa informação e tudo mais. Quando a gente quer economizar espaço no digital, a gente vai abrindo mão da qualidade. E então aqui eu trago alguns exemplos, que são exemplos de áudio, para mostrar o que acontece com isso. Então eu pego um som original, gravado com qualidade, e eu vou mostrar como esse som vai mudando quando eu vou tirando qualidade dele, quando eu vou tirando, por exemplo, informação no domínio da frequência. Lá atrás, né, eu falei para vocês um pouco já sobre isso, né? Quando a gente viu as diferentes transformações que eu podia fazer, eventos mais lentos têm banda mais estreita, então eu posso me dar o luxo de registrar de uma forma mais grosseira. Eventos que têm bastante conteúdo em frequência, que precisam, portanto, de bastante informação no domínio da frequência, quando eu cortar essa frequência, eles vão mostrar na hora que alguma coisa foi feita. E eu espero que fique claro aqui pelos exemplos de áudio. Vamos ouvir aqui um pouco então. O primeiro é o AVE, tá? O AVE a 44.100 Hz é qualidade de CD. O AVE ele guarda essa informação nessa taxa aqui, que é uma taxa bem rápida. Então, se eu pensar em metade dessa frequência, eu estou em 22.000 Hz. 22.000 é o limite máximo humano. Vocês, os jovens que já ouviram bastante coisa com fone de ouvido e tal, já detonaram a parte de agudos do ouvido de vocês, provavelmente de forma irreversível. Desculpa a sinceridade, mas quer dizer que, sei lá, uns 16 kHz, 15 kHz para vocês está bom demais. Acima disso, vocês já não vão nem mais perceber a diferença. Então, esse sinal aqui é o melhor que vocês vão conseguir ouvir digital. Cada pontinho no histórico de tempo dessa música, né, que tem então 44.100 pontinhos por segundo, é gravado no AVE com 24 bits. Então a resolução em amplitude também é enorme. E aí resulta em uma coisa assim. Bom, eu escolhi essa música por quê? Porque eu gosto do Eric Clapton? Não, não é só isso. A questão toda é que é um acústico, então ele tem som de violão, e o bordão do violão, as cordas mais grossas do violão são tons graves e que tem poucos harmônicos aí relevantes, vamos dizer, de alta frequência.
mas ao mesmo tempo tem aplausos no começo. E aplausos são deltas, esses deltas precisam de bastante frequência. Então vamos ver o que acontece quando eu diminuo essa qualidade de gravação para um MP3 a 320 kilobits por segundo, 48,8. Então aqui eu vou ter cada vez menos informação para guardar, e o que o algoritmo do MP3 faz é ir comendo componentes no espectro de frequência. Porque o que o MP3 faz é guardar seus arquivos no domínio da frequência, uma coleção de valores de frequência que vão mudando ao longo do tempo. Ele economiza na hora de fazer essa FFT. Então, quando eu tenho mais bits por segundo, eu posso ter mais componentes em frequência. Quando eu vou tirando os bits por segundo, eu vou removendo essas componentes e aí a gente vê no que dá. O primeiro é alta essa qualidade, tá? Aqui eu vim de 95 MB para 3 MB, mas ainda é uma qualidade boa. Vou fazer mudanças rápidas aqui agora, porque a nossa memória auditiva é curta. E como eu falei, então vou explicar o que eu vou fazer e vou fazer rapidinho. Vou tocar de novo essa introdução, palmas e bordão. Vou para baixo, faço a mesma coisa, e vou para baixo, faço a mesma coisa. Bom, então o que vocês perceberam aí? O primeiro é quase imperceptível a diferença, né? Que ainda tem uma qualidade boa. Aí eu caio para metade do tamanho do arquivo e mesmo sendo metade, um pouco mais, um pouco menos da metade, a qualidade ficou muito pior, né? Esse carinha aqui, ó, as palmas estão completamente bagunçadas lá no começo, né? Mas a parte do violão não. E é aquela impressão que você está embaixo d'água, do negócio. É porque ele está tentando modular aquela frequência e não consegue pegar aquela frequenciada toda lá e fica esse negócio. E o último aqui parece um som meio robótico e no finalzinho ainda dá para perceber de que música que é, tipo, no qual é a música, daria para pegar qual é, mas não, né, nem longe de ser alguma coisa que a gente vai curtir, ouvir, vai apreciar, tá certo? Então, aqui eu tenho exemplos de novo, né, dessa simulação lá que eu fiz usando o conversor AD para mostrar formalmente então quais seriam os problemas que a gente está vendo aí. Esse aqui é um problema, ó, que eu não destaquei ainda, mas que a nossa frequência de amostragem ela está muito baixa. Então, além da quantização e além do problema de amostragem que eu já tinha mostrado, que dá o delay no sinal, aquele delay ainda estava acontecendo num nível, né, que a gente via o sinal presente ali. Eu conseguia ver que o sinal acompanhava o seno, né, mas de forma truncada. Aqui é uma situação um pouco mais grave, que se vocês olharem, deixa eu pegar a caneta aqui para fazer esse destaque. Se vocês olharem aqui, o meu sinal ele varia bem rápido e a frequência de amostragem é tão baixa que eu vou pegar um ponto aqui, depois eu vou pegar um ponto lá na frente, depois eu vou pegar um ponto nesse outro pico aqui, depois aqui, tal. Agora faz o seguinte, some com esse gráfico azul aí, na sua imaginação, e olha a curva que você iria reconstruir, se não é um seno bem baixo, uma frequência bem mais baixa que a do seu. Na sua análise espectral, ia aparecer essa frequência baixa aqui, sendo que, na verdade, o seu fenômeno está acontecendo na frequência da curva azul. Esse é o tal do fenômeno de aliasing. Tá? Então, aqui acontece, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente vai variando isso devagar. A frequência de amostragem está bem maior do que a frequência do sinal, então eu consigo enxergar claramente no sinal. Aqui a frequência de amostragem é 6 vezes a do sinal, então eu tenho 6 pontos por período. E ainda fica um negócio meio trapezoidal aqui, mas fica um seno. Agora aqui ela é 2.8, tá um negócio tudo bagunçado aqui, mas ainda assim sobe quando tem que subir, desce quando tem que descer. E aqui ela está a 1.2, e aí já era, o sinal já foi embora. E é daqui que a gente tira aquela frequência de Nyquist que eu falei para vocês, né? Que a frequência de amostragem precisa ser pelo menos o dobro da frequência original. Quando ela está abaixo do dobro, acontece esse fenômeno aqui.
Beleza? Nyquist. A frequência de Nyquist está bem acima, aquela é 33, aquela é 70, aquela é 170% da frequência do seu sinal. Isso aí acontece também visualmente, vou mostrar aqui um exemplo, eu vou deixar até mudo esse, porque não precisa dele, para mostrar aqui uma câmera filmando um fenômeno em rotação, esse motor vai acelerar. Então agora, o que a gente está vendo aqui? Pausei. O que a gente está vendo aqui várias fotos consecutivas que são colocadas uma atrás da outra, nosso olho tem a ilusão de que é uma coisa contínua, isso que é o cinema, o filme e tudo mais, né? Então essa coisa fica piscando aí na nossa frente, flickering, né? Por isso Netflix, porque ele flica, e ele vai flicando na nossa frente, e a gente vai tendo essa percepção de continuidade, emenda uma foto na outra e a gente tem a ilusão do movimento. Quando esse pisca-pisca acontece de uma forma lenta o suficiente, o nosso olho diz, essa pá está andando e eu estou vendo essa pá andando, ela continua andando, eu consigo acompanhar o movimento dela e tá, beleza. Quando isso começar a aumentar e a velocidade de passagem das pás ela se aproximar da frequência de Nyquist da câmera que está filmando, aí a gente tem as ilusões que acontecem nessas imagens, por exemplo, agora nesse pausei, mas a gente estava tendo a impressão de que ela estava virando ao contrário, e depois ela parece que são 8 pás e não mais 4 pás, e agora ela vira para frente, depois ela vira para trás de novo, e agora ela vira para frente de novo, e todos esses efeitos, na verdade, são a sua frequência de amostragem, que ela está no seu espectro aqui, aumentando a frequência e você está acompanhando. A hora que ela chega perto do Nyquist, ela bate no Nyquist e volta, e depois ela vai de novo, e depois ela volta de novo, e ela fica fazendo isso. Porque no caso discreto, você não tem como passar além daquela frequência. Tá? Então, esse fenômeno é um fenômeno de aliasing visual que a gente tem toda vez que usa uma câmera que filma desse jeito. Eu trouxe uns outros exemplos aqui, que pode deixar a aula meio longa, mas eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá depois, então não sei se vai funcionar na hora. Vamos pegar esse aqui que é o mais claro, e aí se vocês tiverem curiosidade depois vocês fuçam lá para ver mais alguns. Que então mostra justamente esse efeito com câmeras diferentes, né? Quando você tem uma câmera de CCD ou uma câmera que usa CMOS. Se ele carregar, eu mostro para vocês, eu juro. Então, o processo de amostragem dessas imagens, ele pode acontecer de duas formas, né? Então, você pode pegar o seu sensor na câmera, pode pegar a imagem de uma vez só, e aí você tem uma foto instantânea, e você vai colocando uma sequência repetida dessas fotos, uma atrás da outra, ou você pode fazer, numa outra abordagem, uma varredura do sensor, tá? E aí essa varredura do sensor vai preenchendo os espaços ponto a ponto. E quando você faz isso, o seu fenômeno está mudando lá na frente e a gente não tem como controlar isso. E aí eu coloquei o YouTube aqui, vai ter propaganda e a gente vai suportar essa propaganda por 3 segundos e eu já vou mostrar para vocês o que acontece com as câmeras. Vou sumir daqui também. Esse fenômeno aqui, por exemplo, vocês estão vendo agora, é um fenômeno de preenchimento. Esse aqui é um fenômeno de fotos instantâneas, uma atrás da outra. A gente tem o aliasing presente aqui, mas você só está vendo essa pá aqui nessa posição porque o CCD faz esse efeito de tirar a foto instantaneamente. O CMOS ele vai carregando a imagem. Então aqui a gente tem a impressão que a hélice é uma entidade tridimensional maluca no espaço aí. Então não confunda, tá? Não confunda uma coisa com a outra. E a intenção de ter esses links todos aí no slide é também em parte por isso, que aqui eu tenho o fenômeno de rolling shutter e aqui tem a explicação do fenômeno de rolling shutter, mas como foge um pouco do nosso tema, eu vou pular essa parte agora. Bom, falei do problema, preciso falar da solução também, né? Como é que a gente resolve então esses problemas que acontecem na aquisição de dados? Uma questão é garantir que eu não tenha entrando no meu conversor AD nada que esteja acima da frequência de Nyquist. Como que eu vou fazer isso? Usando filtro. Então eu coloco um elemento aqui na frente, que tem que ser um elemento analógico, não posso pensar isso no domínio digital, porque uma vez que você digitalizou seu sinal num processo irreversível, você nunca mais vai voltar no sinal original,
e o aliasing já vai estar presente no seu dado. Então, antes de começar a medir, eu preciso garantir que não tenham frequências altas entrando aqui. Ou você conhece o seu fenômeno e fala não tem frequência, e pronto. Ou você bota um filtro na frente, com as consequências que isso vai trazer depois, que não são desejáveis, mas que também, bom, como tudo faz parte, é compromisso na vida, certo? O que esse filtro faz, de forma ideal, é manter o seu sinal constante por algum tempo e depois filtrar o seu sinal, jogar fora daquilo que passa da frequência que você determinou como frequência de corte. Beleza? Isso vai garantir que o seu X está abaixo da frequência de Nyquist, seu X linha, e aí a sua análise está livre de aliasing. Isso vai causar atraso no seu sinal, porque né, aqui você não mexe só com amplitude, vai ter a parte da fase desse filtro também, e aí a coleção de filtros possíveis e imagináveis aí para essa aplicação é vasta, varia bastante dependendo da aplicação que você quer utilizar. Então aqui eu estou mostrando um exemplo só, por exemplo um Butterworth versus um filtro de Bessel. O Butterworth ele cai de um jeito mais suave aqui, quer dizer, ele vai cortar frequências, ele vai começar a atenuar o seu sinal abaixo da frequência de corte que você estipulou já, né? 5 dB aqui já, 6 dB quase na sua frequência estipulada. O de Bessel, ele amplifica um pouquinho lá no final e cai. Tá? Então, o Butterworth, a gente quando for fazer a análise do domínio da frequência e tal, a gente vai usar o Butterworth. O Bessel eu vou usar quando eu for fazer a análise do domínio do tempo. Eu quero filtrar meu sinal, mas me importa muito a forma temporal dele e tal. Vou fazer reconstrução, isso aqui. E a gente usa coisas diferentes. Aqui, por exemplo, ó, a resposta à entrada degrau de um e do outro. A gente vai ver que um vai ter overshoot e tal, e o outro não. Bom, e a questão do vazamento? A questão do vazamento tem a ver com o fato de você nunca saber, na verdade, se você está medindo períodos inteiros ou não do seu fenômeno. Tudo isso aqui está embasado no Fourier. O Fourier parte da premissa de que a gente está usando coisas periódicas, nós estamos usando uma base de funções trigonométricas periódicas e tal para fazer tudo que a gente está fazendo até agora. E se não for periódico, ou melhor, e se ele for periódico, mas ainda assim eu não tenho controle, eu não consigo dizer se aquilo tal não está dentro de um número inteiro de períodos. E aí esse exemplo que eu trago aqui, ó, é um exemplo que eu coloquei lá, 1 período, 2 períodos e mais um tequinho. E aí? Mas professor, eu nunca vou saber isso. Não, não vai. Mas ao não saber, a gente está dizendo para o nosso algoritmo que aquela janela que eu medi representa meu sinal. Se ela representa meu sinal, eu posso fazer um copy-paste daquelas janelas. E um copy-paste daquelas janelas vai resultar nisso. Ó. Termino aqui e começo aqui. Esse salto não está no seu sinal, mas esse salto vai estar presente na sua análise de Fourier. Tá? E para dar esse salto, eu preciso de componentes de alta frequência, porque é uma coisa muito mais rápida do que estava acontecendo com esse seno aqui. Se isso é verdade, então numa amostragem ideal que eu tenho aqui, que tem, sei lá, seus 10 períodos, eu tenho um ponto aparecendo lá na minha análise e eu vou interpretar esse ponto como a amplitude do seno. E está todo mundo feliz em casa. Eu pego aquela coleção de pontinhos lá embaixo e falo, isso aqui é a minha série de Fourier, porque meu sinal era periódico, então agora eu vou interpretar isso como série de Fourier. Se eu pego e trunco essa série, então aquele fenômeno estava acontecendo, fui lá e medi até esse ponto aqui. Por sorte, deu um número inteiro de novo de intervalos. Olha o que aconteceu. Como eu tenho menos pontos, eu tenho uma resolução menor aqui embaixo. Então, são os X em vermelho. Mas, ainda assim, eu consegui identificar minha componente de Fourier bonitinha lá. E se eu pego mais pontos, mas não completei o final ali da análise? Essa diferença vai dar uma resolução melhor, mas observa que aqui eu já tenho uma amplitudezinha nas bandas laterais, tá? E ali caiu um pouquinho. Eu posso piorar isso conforme a quantidade de pontos que eu peguei varia. E aqui eu já consigo ver um bom exemplo de líquido, onde a identificação daquele 1 não é mais 1, agora é uns 0,9, sei lá, e tem alguma coisa acontecendo do lado aqui que eu não consigo explicar muito bem, porque eu não tenho essas frequências no meu sinal. Tá? Aí, aqui tem dados para vocês saberem o que eu estou fazendo ali. Aqui um outro caso, ó, que eu nem peguei a frequência de pico, ela ficou bem drástica aqui a mudança. E por aí vai. Bom,
continuaria valendo a questão do Percival, tá? Então, se eu somar esses valores todos aqui, a energia desse sinal em vermelho é a mesma do azul. Então, quando eu faço essa análise numa banda um pouco mais larga, aqui, em vez de olhar ponto a ponto, eu pego de 15 a 20, de 20 a 25 e tal, ainda assim a gente conseguiria ver alguma coisa mais consistente. Mas no detalhe eu não consigo mais pegar aquele pico, interpretar isso como uma série e por aí vai. Tá? Bom, o que a gente pode pensar a partir disso então? Vamos forçar esse sinal a ser periódico. Como? Em vez de usar o que está em vermelho, que é aquela nossa janela retangular, eu vou usar outras janelas. Aqui tem alguns exemplos. A janela Henning, flat top, Blackman e por aí vai. Uma das mais comuns, por exemplo, é a Henning, a que está em azul. É um cosseno deslocado, é um menos cosseno deslocado. Aqui, ó. Começa no 0, sobe, vai até 1 e desce. Esse cara aqui, multiplicando o seu sinal original, que já foi filtrado, vai fazer com que o seu sinal comece em 0 e termine em 0. Mas, professor, não é mais o meu sinal. Não é mais o seu sinal, mas agora é um sinal periódico. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Porque você vai medir por um certo intervalo de tempo, a gente vai esperar que aquele fenômeno esteja presente durante todo esse tempo lá, e ao usar essa janela, eu perco um pouco da informação que está aqui no começo, eu meço meu sinal com bastante saúde lá no meio e perco uma informação que está lá no final, tá? Mas garanto o leakage. E ao garantir o leakage, eu garanto que o que aparecer quantitativamente no meu gráfico está valendo. Ah, não quero perder essa informação. Então a gente vai pegar o nosso sinal inteiro, a gente vai fatiar o nosso sinal em pedacinhos diferentes. Então, fiz várias fatias e aí eu vou fazer um overlap dessas fatias. Então, eu vou pegar aqui e fatiei meu sinal. Eu sei que eu vou perder o começo e o fim aqui. Então, o próximo eu vou pegar daqui. O próximo eu vou pegar daqui. O próximo eu vou pegar daqui. E aí eu garanto que aqueles pedaços que eu perdi numa janela anterior vêm para a próxima, e vem para a próxima, e vem para a próxima. E fazendo essa coleção de dados, olha onde a gente vai chegar. Pegar um tempo grande de medição, eu vou fatiar em vários pedaços. Esses pedaços todos eu vou fazer FFT e aí eu vou fazendo média desses pedaços. E a hora que eu faço tudo isso junto, eu peguei tudo isso que a gente discutiu praticamente até agora. Então, o valor do pico que eu estou medindo lá no espectro, ele não é o resultado de uma medição, ele é o resultado de uma sequência de medições e eu vou fazendo médias desses valores. As médias vão garantindo a certeza que eu tenho sobre aquele valor. Os cuidados que eu tomei no enjanelamento, no filtro, nisso, naquilo, garante que outros erros não apareçam nessa medição. E essa é a forma completa de fazer uma medida e de ter confiança de que aquilo que você mediu corresponde à realidade e aí sim, como um engenheiro experimental pleno, você pode ir lá na reunião e defender o seu lado e dizer, não, isso aqui foi medido no sistema de verdade, eu usei esse método, eu fiz com esses cuidados, eu tomei essas precauções, então eu confio no dado que eu estou trazendo e que vai definir as ações que nós vamos tomar agora com relação a esse projeto. Maravilha? Maravilha. Então, daqui a gente pode seguir para a nossa análise de leakage. Sinal original, eu nunca vou saber quantos períodos tem lá dentro, deixou de ter. Se eu fizer na janela retangular, ele fica com essa cara. Se eu fizer no Henning, ele fica assim. Se eu fizer no flat top, ele vai ficar assim. Nossa, está muito distorcido isso. Mas são fenômenos aqui, ó, que acontecem uma vez na sua janela. Então, eles têm, vamos dizer assim, entre aspas, um conteúdo de frequência muito, muito, muito baixo. Ele não vai interferir na dinâmica de alta frequência do seu sinal. Tá? E aqui tem análises feitas com Henning versus o sinal truncado. Então, aqui fica uma identificação que melhora um pouco a amplitude. Ele não introduz problema de vazamento e tal, então indicado nesse caso. O flat top, ó, ele vai bagunçar bastante a sua amplitude ali, tá? Mas o valor RMS fica mais correto, a integral da curvinha amarela aqui é mais próxima da real do que a azul, então nesse caso então seria melhor usar um flat top e é por aí, meu povo. Então terminando aqui, ó, espero que eu tenha motivado esse estudo, né, da DFT e da FFT.
no contexto de medidas mecânicas. Também espero que a gente tenha tratado das diferenças, vocês tenham entendido que essa é muito mais eficiente que essa, mas que para usar essa aqui eu preciso ter um número de pontos que seja de 2 elevado a p. Que vocês tenham entendido o processo, né, de digitalização, transformação e análise, isso tudo, que cada um desses passos está sujeito a erros, e a gente vai tratar então desses erros de formas diferentes, né, da digitalização. Eu preciso pensar na frequência de amostragem, eu preciso pensar em filtros, né, a hora que eu faço a transformação para o domínio da frequência, que janela que eu usei e tudo mais, e no fim das contas, a interpretação que a gente dá para aquele dado, se eu vou interpretar aquilo como um espectro, como uma série de Fourier e assim por diante, depende de conhecer a natureza do sinal de origem e tal. Fechamos aqui esse penúltimo bloco, e aí no último bloco eu vou falar para vocês, do ponto de vista mais prático, mostrar o uso então dessas ferramentas aí no contexto de medidas.